Então, quando eu fui para a mentoria, eu fui exatamente com isso. Não era para fazer um upgrade, era para fazer um downgrade. Olha, Marcelo, eu quero diminuir de cargo, tá tudo bem, né? Não quero mais. Aí a Marcela falou: não, André, não é assim. Olha a experiência, olha seu currículo, olha toda a sua trajetória. Você já passou por diversas áreas, diversos segmentos, já teve equipes grandes, já teve. Ela falou: não, a gente não vai fazer isso com você. Ela, na realidade, eu acho que você deveria até fazer um upgrade e procurar algo, né, num cargo de diretoria e tal. Mas como meu desejo era voltar para o terceiro setor, eu falei, é mais difícil dentro do terceiro setor, né, a gente entrar já nesse cargo. Sim, Eu conheço, falei, então tá tudo bem, assim, não tenho. E isso mudou muito, conversando com a Marcela, fazendo a mentoria, compreendendo que quando a gente fica disponível no mercado, a gente acha que o nosso currículo é só mais um currículo, né? A sua experiência não vai ser o suficiente para aquelas vagas, que sempre vai faltar. E ela, durante esse período que nós estivemos juntas, ela foi me mostrando o inverso. Olha, André, você tem isso, outros profissionais não têm, você tem isso. Então, ela foi me colocando num lugar de muito mais segurança, de eu sim. compreender realmente que eu tinha toda essa capacidade, que é minha, que eu tenho uma grande experiência, né? Com a Daiane e a equipe, qual foi assim, o principal resultado, Andréia? Acho que o principal resultado, né, que foi o que eu queria mesmo, foi minha recolocação. Acho que esse é o primeiro resultado. E depois, na sequência, eu sempre vou reforçar muito isso. A minha autoestima. Eu acho que o método em si me trouxe muito essa segurança para quem é a Andrea hoje. Quando a Daiane até perguntou, tá, mas quais são seus planos futuros? Eu até falei para ela, não, quero dar aula, porque é um sonho, e ser consultora. Eu falei, eu fico procrastinando um pouco esses dois sonhos, mas são questões, né? São planos B de vida. E ouvir alguém que te apoia também nisso, nesse momento, nessa compreensão, de traçar o mapa e falar, olha, legal, você está se colocando agora, mas não para, continue buscando, continue indo atrás. Continue estudando, eu acho que é um Sim, segundo passo muito importante, que é uma coisa que a gente não espera quando contrata uma consultoria de carreira. Ou a gente está contratando porque a gente precisa de uma recolocação profissional, ou porque a gente quer aumentar, né, alterar de cargo, então assumir uma posição maior, a gente precisa de um posicionamento de mercado. Mas você, nesse segundo lugar, você dificilmente vem essa questão de, olha, você tem outras oportunidades, você tem outros pontos, outra vista, né? E até a sim. questão, e acho que o terceiro é a questão hoje em dia que muitos falam do etarismo. Eu sou uma profissional 50 a mais, então também tinha minhas dúvidas, eu falava, putz, Marcelo, já tenho mais de 50, né? As empresas olham muito mais pessoas mais novas, não acreditando muito nisso, porque eu realmente nunca acreditei muito nisso, mas ela também me incentivava muito, né? De falar, não, André, com o seu currículo não é qualquer empresa que vai encontrar alguém, né? Com a sua experiência, não se coloca desta forma. Então, eu acho que são três etapas que para mim foram fundamentais. Eu acho que a primeira, realmente, eu busquei vocês para uma recolocação e, sinceramente, eu achei que ia ser o mais do mesmo, mas como a Fabiane já tinha me indicado, né? E era terceiro setor. Eu falei, não, vou para uma consultoria que já atendeu alguém nesse segmento. E depois, quando eu fui entrando no processo e conhecendo, eu acho que entrou efetivamente a etapa 2 e 3. Então, eu super Sim. recomendo por tudo isso. Hoje em dia, dentro do mercado, e dentro do que eu conheço e já vi de consultoria, o método da Daiane realmente é bem diferente dos demais. Acho que é meio uma escola também. Então, acho que foram Legal. três pilares super importantes nesse processo todo. A questão da recolocação, a questão de resgatar ali a sua autoestima, né, que você falou, a Sim, segurança, estar mais autoconfiante. Oi, Andréia, boa noite. Eu sou a Fabiana, aqui do Carreira Certa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como foi a sua experiência dentro do método Carreira Certa. Começando um pouquinho falando da Andréia, né, na formação, do cargo, algo pessoal que você queira trazer também, fica à vontade, tá? minha carreira, minha trajetória junto com vocês começou com a indicação de uma outra mentorada de vocês, né, a Fabiane, que hoje está na Mandu, que era a empresa de onde eu saí. Ela que me indicou. Eu tive uma experiência não muito positiva no passado com uma outra consultoria. E a Marcela, ela foi alinhando as minhas expectativas, com o meu cenário atual, né, com a questão de saúde mental e tudo mais. E o método em si, ele foi para mim, super abrangente, porque teve esse olhar também bem humano, então não era uma coisa de ficar decorando discursos de entrevistas, né?
toda a análise que a gente fez sobre minhas forças, oportunidades, aonde eu estava, aonde eu desejo chegar, né? Se eu tinha vontade ou não de sair do Brasil ou de São Paulo, e se não tinha, quais eram os motivos. Isso tudo foi muito rico. Além, claro, da reestruturação do currículo, a reestruturação do LinkedIn. Eu lembro bem que quando eu fui fazer a reestruturação do LinkedIn, eu coloquei uma foto mais séria, né, mais profissional, assim. E um fundo também um pouco mais sério. Aí a Marcela falou, ai, tá bom, né, mas não tem uma foto sorrindo? E eu falei, nossa, Marcela, eu quase não tiro foto sorrindo, vou ter que achar em algum lugar. E a gente mudou, e eu falei, mas todo mundo fala que tem que ser sério no LinkedIn. Ela falou, não precisa ser séria, Andréia, né? Você tem que ser profissional. Então isso também foi uma quebra, né, de paradigmas e de falas que o mercado te coloca, tal, que não é real. Então, para mim, foi muito rico. E todas as entrevistas que eu fui fazer, eu sempre ligava, né? Mandava uma mensagem: olha, eu vou para uma entrevista, assim, 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 a proposta é tal. Ela sempre falava: a proposta é um pouco abaixo, né? Analisa, Andréia, vê certinho. A gente conversava, repactuava. E uma das entrevistas que eu fiz, que acabou não dando certo, eu até falei para ela: nossa, não deu certo. E eu acho que muito foi por causa da minha comunicação, eu estava nervosa, né? Eu tenho uma questão que se o meu entrevistador fala mais do que eu vou deixar ele falar, então normalmente eu fico quieta, e isso acaba, né, não sendo muito bom. E a Marcela super me acalmou. Falou, olha, Andréia, né? Olha isso, olha aquilo. Ela foi me mostrando um cenário que depois, realmente, olhando de fora hoje, se mostrou verdadeiro, né? E eu falo, nossa, que bom, não deu certo. Porque apareceu depois uma outra oportunidade muito melhor, né? Que é onde eu estou hoje. E eu fiz uma entrevista online com 6, 7 gestores ao mesmo tempo. Eles colocaram todo mundo Bastante, na sala online. muita gente, né? Era muita gente. E mesmo assim eu fiquei super tranquila. Uma coisa que eu perguntei, que também me ajudou muito, e hoje eu acabo passando isso para minhas amigas e amigos, era a questão da pergunta que todo mundo te faz, ou grande parte, né, dos entrevistadores fazem, que é: por que você saiu da última empresa? Eu falei, eu falo que é por causa de um fit cultural, que eu não estava mais alinhada com a cultura. Falei, mas não é verdade. Eu não passo essa verdade para o meu entrevistador, né? Porque não é verdadeiro. Então, como eu abordo? Como eu falo, né? De forma que não que meu processo não esbarre numa questão deles não darem andamento, mas que eu seja verdadeira. Porque aconteceu, é real. E ela super me orientou. E então eu carregava todas essas dores, todas essas dúvidas, todas essas questões. E para uma entrevista desta forma, para mim era muito ruim. Eu acho que o método da Daiane, junto com a Marcela, me ajudou muito. A eu enxergar as minhas forças, enxergar os pontos positivos. Uma coisa que a Marcela sempre me falava, e depois com o tempo eu fui percebendo, que eu falava, eu não sou uma comunicadora, né? Eu não sei me comunicar, eu sou muito prática, objetiva, né? Pessoa da área financeira. Fala, Andréia, você fala super bem, você se comunica muito bem, você expõe muito bem tudo que você sabe. Eu acho que você só está no momento ainda meio receosa pelo que você passou. E até hoje eu carrego isso. Então, eu acho que quando uma mentoria é bem realizada, quando a gente se sente atendido nas nossas expectativas, é, vem essa questão mesmo, né? Da gente se sentir capaz novamente de assumir um cargo, porque desde os 21 anos eu exerço cargos de liderança, então já, né, mais de 3 décadas trabalhando em cargos de liderança efetiva, então eu comecei muito nova, e mesmo quando o cargo na carteira não era liderança, eu sempre tive uma equipe abaixo de mim. Então, em alguns momentos você acaba também se questionando, será? E eu acho O que o seu cargo, método. o seu cargo hoje é qual na nova empresa? Hoje eu sou coordenadora administrativa financeira, mas lá na empresa não tem cargo de gerente, assim, então tem um coordenador Uhum. executivo, né? Então tem no organograma, o maior cargo é de coordenação. E hoje eu coordeno uma equipe com 13 colaboradores. E alguns fora do estado de São Paulo, né? Porque a gente tem outros escritórios fora de São Paulo. Então é bem corrido. É bem, é bem grande. A empresa em si, ela não é grande, nós estamos em 86 colaboradores. É uma empresa do terceiro setor, que trabalha com povos indígenas. É uma empresa já consolidada, né, no terceiro setor. O escritório, a base é em São Paulo, mas a gente tem esses outros escritórios para fazer o apoio logístico e ADM
dessas regiões mais distantes, né? Porque a gente tem Boa Vista, Roraima, Oriximiná, Oiapoque, Santarém, No, Macapá. Então é necessário. Mas é uma empresa que é uma grande, né? 86 colaboradores. Para o é, terceiro setor, se torna, né? Pelo segmento, sim, mas não é. A empresa que eu saí era também do terceiro setor, a gente já tinha mais de 100 colaboradores. Então era uma outra dinamismo, era uma outra questão. sim. E o que que mais te incomodava antes da mentoria? Antes de entrar no Carreira Certa? Eu acho que é insegurança mesmo, né? Eu acho que, acho não. Depois de um ano e pouco sofrendo algumas questões, eu comecei muito a questionar eu, Andréia, profissional, né? Então, tanto que quando eu fui para a mentoria, eu não estava nem mais procurando vagas de gestão, porque eu também comecei a questionar essa minha parte de liderança, que nas outras empresas todo mundo dizia que eu já tinha feito trabalhos na Samsung, né? Que eu trabalhei 10 anos na Samsung, com RH, de mapeamento comportamental em empresas anteriores, nos bancos que eu trabalhei, e todo mundo falava, olha, você tá, né, você tem esse perfil, é seu, Andréa, e dificilmente alguém vai tirar. Então, quando eu fui para a mentoria, eu fui exatamente com isso. Não era para fazer um upgrade, era para fazer um downgrade. Olha, Marcelo, eu quero diminuir de cargo, tá tudo bem, né? Não quero mais. Aí a Marcela falou: não, André, não é assim. Olha a experiência, olha seu currículo, olha toda a sua trajetória. Você já passou por diversas áreas, diversos segmentos, já teve equipes grandes, já teve. Ela falou: não, a gente não vai fazer isso com você. Ela, na realidade, eu acho que você deveria até fazer um upgrade e procurar algo, né, um cargo de diretoria e tal. Mas como meu desejo era voltar para o terceiro setor, eu falei, é mais difícil dentro do terceiro setor, né, a gente entrar já nesse cargo. Sim, Eu conheço, falei, então tá tudo bem, assim, não tenho. E isso mudou muito, conversando com a Marcela, fazendo a mentoria, compreendendo que quando a gente fica disponível no mercado, a gente acha que o nosso currículo é só mais um currículo, né? A sua experiência não vai ser o suficiente para aquelas vagas, que sempre vai faltar. E ela, durante esse período que nós estivemos juntas, ela foi me mostrando o inverso. Olha, André, você tem isso, outros profissionais não têm, você tem isso. Então, ela foi me colocando num lugar de muito mais segurança, de eu sim. compreender realmente que eu tinha toda essa capacidade, que é minha, que eu tenho uma grande experiência, né? Porque, como eu te falei, já trabalhei em área administrativa, comercial, área de cobrança, área de crédito. Já fiz gestão de recursos humanos, já trabalhei com área de suprimentos, facilities. Então, eu sempre fui muito. A minha base, obviamente, é financeiro, é onde eu tenho maior Sim. conhecimento, expertise hoje, mas eu sempre fiquei meio pulando, sempre estive muito próximo das outras áreas e até gerenciando. Então, isso é uma diferença. Eu tinha que olhar para isso. Então, acho que a Marcela me ajudou muito a colocar E é isso no natural. currículo. E quando bate a insegurança, é aquilo que você falou. Já não queria mais o cargo de líder. Eu queria dar aquela. Aí retroceder já não faz tão sentido, porque você tem toda uma história, tem um excelente currículo, e o que que a gente acaba fazendo? Você acaba se sabotando, você acaba criando crenças que não são suas, porque você fica ali naquela insegurança, e isso acaba realmente dificultando ali você acreditar Uhum. mais em você, no seu potencial. E isso é uma fase, às vezes é um momento ali que você está vivendo. E quando que você viu, assim, uma virada de chave dentro do processo? Quando as coisas começaram a mudar positivamente? Quando que você percebeu isso? Depois da estruturação do LinkedIn, eu comecei a perceber que já tinha mudado. Eu acho que dentro do processo em si, dentro da metodologia, mas eu acho que a virada de chave foi exatamente nisso, assim, quando ela reestruturou todo o meu currículo, colocando as palavras-chave e deixando ele muito mais uniforme, e depois trazendo para o LinkedIn uma cara muito mais minha. Então, hoje, se eu olhar minha foto no LinkedIn, eu consigo me reconhecer como pessoa e não apenas como profissional. A pessoa, André, ela sorri, ela tem um perfil de liderança que não é tão carrancudo assim. Eu sou sempre fui uma líder, muito mais nos momentos de descontração, de rir, de brincar, mas também de saber cobrar. Então, eu acho que a Marcela, ela conseguiu super captar tudo isso. E depois com as dicas, os toques, olha, não entra em questões políticas, não faz muito sentido, é uma rede profissional, a gente está procurando uma recolocação. Contactar, né, as pessoas que eu morria de vergonha, mas ela me deu muitas dicas e eu também fui fazendo, tanto que uma colega minha, uma amiga, eu falei, nossa, né, tem a Daiane, eu posso super te indicar ela porque eu gostei muito. Ela, eu confio muito. Eu falei, não, eu já fiz uma que realmente
Para uma amiga minha super funcionou e para mim não, porque eu tenho um outro perfil. Mas conversa com elas e tudo mais. Ah, não, minha amiga vai reestruturar meu currículo, vai reestruturar meu LinkedIn. Falei, não é só isso. Falei, não é. Falei, antes de ir para uma entrevista, é muito importante você conversar com alguém que compreenda e que te oriente. Então, quando a Marcela falou, você pode falar o que aconteceu com você, mas sem ser muito aberta, foi incrível, porque assim. Foi na entrevista que eu realmente passei. Assim, fui educada, sincera e tal. E ali parou as perguntas também sobre isso e depois eu fui contratada. Então, que nem eu falei pra ela, eu acho que isso super funcionou. Então Que faz bom, muito né? sentido tudo isso. Fora o portal, Sim. né? Eu sempre olhava os vídeos, acompanhava. As reuniões de segunda eu não conseguia, nem de quarta, porque acabava se estendendo um pouquinho, tinha uma questão de horário de janta, eu falava, ai, tô morrendo de fome e tal. Mas eu assistia depois, mas também é muito bom, porque ele tem várias dicas, tem várias posições, tem Sim. olhares diferentes para carreiras diferentes em segmentos diferentes. Eu acho que eu e a Fabi somos uma das primeiras do terceiro setor. Poucas pessoas procuram, mas Hum. é muito rico, é muito válido. Hoje eu fico olhando algumas coisas que eu fui construindo com a Marcela e eu falo, nossa, faz muito sentido. Aí eu vivo repactuando isso, Muito né? bom. Isso aí, isso aí. É bom sempre você revisitar e fazendo os ajustes também, conforme ali o momento que você está vivendo, né? Vão mudar algumas coisas, né? Como o currículo também, você vai ter que sempre Uhum. atualizar, o LinkedIn, né? Então, agora é dar essa continuidade ali. E o seu principal resultado aqui com a Daiane e a equipe, qual foi esse o principal resultado, Andréia? Acho que o principal resultado, né, que foi o que eu queria mesmo, foi minha recolocação. Acho que esse é o primeiro resultado. E depois, na sequência, eu sempre vou reforçar muito isso. A minha autoestima. Eu acho que o método em si me trouxe muito essa segurança para quem é a Andrea hoje. Quando a Daiane até perguntou, tá, mas quais são seus planos futuros? Eu até falei para não, quero dar aula, porque é um sonho, e ser consultora. Eu falei, eu fico procrastinando um pouco esses dois sonhos, mas são questões, né? São planos B de vida. E ouvir alguém que te apoia também nisso, nesse momento, nessa compreensão, de traçar o mapa e falar, olha, legal, você está se colocando agora, mas não para, continue buscando, continue indo atrás. Continue estudando, eu acho que é um Sim. segundo passo muito importante, que é uma coisa que a gente não espera quando contrata uma consultoria de carreira. Ou a gente está contratando porque a gente precisa de uma recolocação profissional, ou porque a gente quer aumentar, né, alterar de cargo, então assumir uma posição maior, a gente precisa de um posicionamento de mercado. Mas você, nesse segundo lugar, você dificilmente vem essa questão de, olha, você tem outras oportunidades, você tem outros pontos, outra vista, né? E até a Sim. questão, eu acho que o terceiro é a questão hoje em dia que muitos falam de etarismo. Eu sou uma profissional 50 a mais, então também tinha minhas dúvidas, eu falava, putz, Marcelo, já tenho mais de 50, né? As empresas olham muito mais pessoas mais novas, não acreditando muito nisso, porque eu realmente nunca acreditei muito nisso, mas ela também me incentivava muito, né? De falar, não, André, com o seu currículo não é qualquer empresa que vai encontrar alguém, né, com a sua experiência, não se coloca desta forma. Então, eu acho que são três etapas que para mim foram fundamentais. Eu acho que a primeira, realmente, eu busquei vocês para uma recolocação e, sinceramente, eu achei que ia ser o mais do mesmo, mas como a Fabiane já tinha me indicado, né, e era terceiro setor, eu falei, não, vou para uma consultoria que já atendeu alguém nesse segmento. E aí, depois, quando eu fui entrando no processo e conhecendo, eu acho que entrou efetivamente a etapa 2 e 3, sim. Então, acho que foram Legal. três pilares super importantes nesse processo todo. A questão da recolocação, a questão de resgatar ali a sua autoestima, né, que você falou, a Sim. segurança, estar mais autoconfiante, bacana, Uhum. que bom. E que mensagem, assim, André, você deixaria, né, para as pessoas que têm dúvida, assim, com o método? Qual mensagem que você gostaria de deixar para elas? Que não tenham dúvida, que se dediquem ao método, que compreendam que a gente, como profissionais, o mercado realmente é acirrado, né, e nenhum método vai fazer milagres, mas que todo esse processo, todo o método, toda a metodologia pode contribuir muito para essa recolocação, né, e não só para a recolocação. Para que o profissional realmente, quando contratar, ele tenha a visão que é muito além de um currículo, de um LinkedIn, de um discurso de entrevista, que é muito sobre você. E quando você vai para uma entrevista sendo você, sendo, né, verdadeiro, consolidado,
as chances e oportunidades são muito maiores. Com certeza. E o método também abre possibilidades extras, né? Porque às vezes a gente está tão enraizado em um único caminho e o método vai trazer, pelo menos trouxe para mim, outras visões, outras possibilidades futuras e também possibilidades que eu posso trabalhar em conjunto. Então, eu super recomendo por tudo isso. E Sim, recomendaria mesmo se eu não tivesse sido recolocado ainda, tal, porque realmente me fortaleceu em todos esses passos, né? E existe um acompanhamento real da pessoa que está com você. Então é só um contrato. Quando você vai assinar, não, se precisar pode ligar, que a pessoa vai te retornar, vai te atender, vai fazer um simulado. A Marcela realmente fazia, e quando não fazia, porque não dava, muitas entrevistas eram muito em cima da hora, ela sempre me mandava mensagem no WhatsApp, a gente sempre conversava rapidinho para ela me dar as orientações e mais tranquila. Então, eu super sim. recomendo por tudo isso. Hoje em dia, dentro do mercado, e dentro do que eu conheço e já vi de consultoria, o método da Daiane realmente é bem diferente dos demais. Acho que é meio uma escola também. Não, Seria que isso. bom. Pois é, e que bom, assim, né, ouvir, né, que o método fez ali a diferença também para você, né, e você conseguiu realizar, alcançar, na verdade, aí o seu objetivo, que é o que a gente aqui, né, preza muito dentro do Carreira Certa, tanto eu, Daiane, Marcela, né, a gente está sempre buscando isso para que o mentorado ele saia satisfeito realmente do que ele buscou quando entrou, e fico muito feliz pela sua recolocação. Desejo muito sucesso, que você cresça cada vez mais e que você realize outros sonhos também, os planos B aí que você tem, que você consiga também alcançar esse novo esse outro sonho, na verdade, e que você, né, se sinta cada vez mais realizada, reconhecida pelo seu trabalho, pelo seu empenho, pela sua dedicação. E muito sucesso mesmo, viu, Andreia? É o que eu te Muito desejo. obrigada. E que precisar da gente, a gente está aqui. Tá ótimo, obrigada.